Vamos lá ver isto. Shalom. Shalom, Meire. Essa câmera aqui tá meio esquisita nessa posição. Parece que o meu olho tá fechado. Deixa eu acender aqui um bocadinho essa luz. Acho que eu vou acender aqui um bocadinho uma luz, porque parece meio escuro isso. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor assim, né? Cíntia, faz a solicitação aí para você entrar. Hoje nós vamos estar aqui com a nossa convidada especial, Cíntia Rocha. Ela é especialista na área de finanças, mentora de mulheres na área de finanças. Cíntia Rocha. Vai partilhando o pessoal aí, para quem vocês acham que merece ouvir esse ensinamento de hoje. Essa live vai ter tempo de gravação, vai ficar gravada por mais ou menos 8 dias, né, Cíntia? Depois nós vamos tirar. Então, aproveito para ir compartilhando essa live com quem você acha que deve, com quem precisa de assistir e aprender um pouco sobre finanças. E aí nós vamos trazer aqui finanças na palavra, finanças na Bíblia. Será que a Torá nos ensina sobre finanças? Será que tem alguma coisa a ver a riqueza, a prosperidade com a nossa fé? Será que existe esse ensinamento dentro das Escrituras? Ou essas igrejas que ensinam essa teologia da prosperidade é uma coisa real ou inventada pelo homem? Hoje nós vamos tirar todas as nossas dívidas, né, Cíntia? Pois é, dívida e dúvida, né? Hoje a gente vai tirar as dúvidas e depois as dívidas. E as dívidas. Porque vamos aprender como que tira elas também, né? Hoje vai ter muito bom. Massa aqui para você que quer tirar as dívidas. Você vai sair daqui com um passo, pelo menos um passo. Falar, agora eu vou sair, agora eu saio dessas dívidas. Sim. Olha, a Cíntia vai trazer os passos e eu vou trazer cinco princípios, né, sobre finanças bíblicos. Só 5, gente, tem vários, mas eu vou trazer só 5 para vocês ficar com curiosidade e ir lá e comprar a mentoria da Cíntia, tá bom? Eu vou passar e aí nós vamos trazer um pouquinho. Você vai passar 3 passos, perfeito, já é muito bom. A gente não pretende ficar muito tempo na live, né? A gente gostaria de ficar pelo menos no máximo 40 minutos. E é por isso que a gente não traz todos os passos, nem todos os princípios. Mas o pouco que você pegar aqui, já é muito importante você aplicar na sua vida, você buscar essa verdade, esse conhecimento, para que você possa prosperar. Porque o Eterno chamou nós para prosperarmos. Nós não somos filhos da pobreza e da miséria. Nós somos dono de toda a riqueza, filhos do dono de toda a riqueza, de todo o universo. E ele nos deu isso, né? Ele disse que a alma generosa prospera, o justo prospera. Ele diz ainda que vai tirar a riqueza do ímpio e passar para o justo. Então não faz sentido a gente viver na miséria. E hoje nós estamos aqui com Cíntia Rocha. Conta para nós, Cíntia, quem é você? Conta um pouco da sua história. Bom, eu sou a Cíntia Rocha, sou mãe, né, do Thiago e Gabriela, 19 e 14 anos. E eu trabalho na área de informática, né? Agora mais na área do marketing digital, voltado a finanças e renda extra. Por que eu sou formada em educação financeira, nessa área de finanças? Não, porque eu tenho um resultado que para mim é excelente, assim, que eu consigo ensinar as pessoas, né? Levar as pessoas até a mesma trajetória que eu. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, de toda a minha trajetória, a forma como que eu lido com as situações de finanças, por exemplo, que me faz uma pessoa não ficar preocupada, né, e nem com o coração no dinheiro. Eu acho que esse é o mais importante que eu tenho para trazer aqui nessa apresentação. Perfeito. Shalom a todos, bem-vindo. Maria, Elimeire, Virgínia, todos que entraram, sejam todos muito bem-vindos. Então, traz para nós, Cíntia, vamos falar primeiro do que é a finança? Qual a importância de aprendermos sobre finança e depois a gente traz a Torá, o entendimento, né, da palavra do Eterno sobre essa questão. Então, Cíntia, pode trazer para nós aí a importância e o espaço que você disse que iria nos entregar. Na verdade, o que eu
que eu quis compartilhar aqui, né? Na verdade, perguntar primeiro como é que a gente pode prosperar, né? Ligado, o que a gente tem na prosperidade ligada à palavra, né? A Torá, uma primeira pergunta aí. Eu gostaria que você também contribuísse, acho que você vai trazer ela depois, né? Mas nós temos aqui duas partes, né? Duas situações que a gente fala na Bíblia, né? Que aí seria o dízimo e a escassez. Que eu acho que você vai trazer um pouquinho disso. Então, os 3 passos que eu vou falar, eu acredito que fica melhor depois que você trazer a parte da escassez. Por quê? Para a gente identificar, né? Então, esses 3 passos, a gente identificar se eu sou uma pessoa escassa e como sair dessa escassez. E eu tenho certeza que quando a gente colocar essa prática, isso em prática, a gente vai conseguir, né? Não somente se livrar da escassez, como também conseguir se livrar das dívidas. Só um minutinho, Cíntia. Sim, eu trouxe aqui, né, em Mateus 22, de 37 a 39, é algo que eu olho bastante sobre isso quando a gente vai falar de finanças, né? Às vezes a gente fala assim de finanças mais como dinheiro, mas eu acredito que o dinheiro é uma parte de um todo da nossa vida. Ele não é todo. Então, quando eu Mateus, né, que é o primeiro e o segundo mandamento, o maior mandamento com promessa, que fala, né, para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, né? E quando a gente fala de amar o nosso irmão como a nós mesmos, a gente pode amar ele por completo, mas na hora do dinheiro a gente não ama tanto, né? E aí o segredo maior de todas essas coisas está no amor ao nosso próximo integralmente. Então, esse é o primeiro, assim, o versículo, a parte da Bíblia que eu vejo, né? Que fala claramente para a gente como é que a gente deve agir com o nosso dinheiro. Então, acho que daqui a gente consegue, né? Partir aí para estudar mais e entender. Por que falta tanto dinheiro para mim? Será que eu tenho amado o meu próximo como eu deveria integralmente? E às vezes a gente põe a mão no bolso, prende ali. Ah, não, eu posso ajudar tudo, mas na hora aqui do meu dinheiro, as minhas dívidas, as minhas necessidades. Por isso que a gente entra tanto nesse assunto da escassez. Perfeito. E você falando disso, Cíntia, aí você me trouxe à memória o primeiro princípio. O primeiro conselho que eu dou para a pessoa e que Machia deu, e que às vezes não, quase sempre, a maioria das pessoas, elas não entendem, elas não conseguem aceitar isso, elas não conseguem viver isso. Eu falo por mim porque eu era assim, hoje já não sou. Quando eu entendi esse código, porque é um código, Shalom, Lisandra, bem-vinda, Quitéria, Cícero, são todos muito bem-vindos. Se vocês ficarem até o final, vocês vão pegar muitos códigos até o final, né, Cintia? Que a gente tem aqui vários princípios para entregar para vocês do reino, para que vocês possam, de fato, prosperar. Porque não adianta a gente fazer todos os cursos. Inclusive, ontem, né, eu estava conversando com você a respeito disso. Às vezes, as pessoas fazem tanto curso de inteligência financeira, de aprender a fazer agenda, de aprender a administrar, e mesmo assim não prosperam. Porque existem princípios espirituais. Tudo que tem nesse mundo material vem do mundo espiritual, do campo das energias. Então, se no campo das energias você atrai a escassez, não tem como você prosperar. Você tem que ver o que você está atraindo, senão você vai ficar igual aquele ditado, né? Nada, nada, nada e morre na praia. Se está acontecendo isso com você, não é na matéria que vai resolver, é no campo das energias, no campo do espírito. Tem algo desalinhado no campo do espírito. E é essa questão que a Cíntia falou aí, que eu chamo de tzedakah, os dízimos, oferta de tzedakah e a escassez. Não tem como ter tzedakah e ser escasso. Não tem como ser escasso e praticar a tzedakah. Ou você é um, ou você é outro. Não tem como você ter dois senhores, né? Ou você há de agradar um, ou há de agradar o outro. Mas, resumindo, o principal princípio é o princípio que Machia falou assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus. Ponto. Buscai primeiro o reino dos céus. E o resto, gente, tudo é acrescentado. Esse é o primeiro princípio. Porque a gente fica correndo atrás do segundo para depois buscar o reino do céu, que é primeiro. A gente inverte. E a inversão de valores tem consequências gravíssimas. E nós fomos criados nessa inversão de valores, porque vimos nossos pais correrem atrás, trabalhando noite e dia para sustentar a casa, para sustentar a família, porque falta isso, falta aquilo, precisa disso, precisa daquilo, e vai continuar faltando. Desculpa, mas essa é a verdade. Vai continuar faltando, porque nós invertemos os valores.
não se deve inverter os valores, não se deve inverter os papéis, né? Então, o principal princípio e conselho que eu, Raquel, dou, se apega a essa palavra porque ela é verdadeira. Buscai primeiro ao reino dos céus. O resto é só consequência do que você buscou primeiro. Pode continuar, Cíntia? Não, é porque realmente dentro dos passos aqui, né? Continua aí, porque eu vou voltar nesse... Na hora que a gente for falar da escassez, tem muito a ver isso daqui. Sim. Então, eu já ia entrar nesse tema, né? O que é a escassez? Por que a escassez não deixa você prosperar? E por que eu disse que uma pessoa escassa, ela não pratica de tzedakah? Infelizmente, as religiões colocam dízimo, e aí o dízimo bloqueia a gente. Eu mesma fui bloqueada, muitos evangélicos, cristãos, católicos são bloqueados, né? Por essa questão do dízimo, porque a própria igreja coloca um limite de 10%, que já é escasso, 10%, já é um limite de escassez. E se o Eterno me mandar dar 100%? Ah, Raquel, mas não está isso na escritura. Não está, porque ele prova seu coração. Aquela viúva deu tudo que tinha, ela não deu 10%. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor. Então, esses 10%, gente, é símbolo de algo muito além de dinheiro. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é outra história que a gente vai estudar sobre isso depois, né? O que nós estamos falando aqui é de tzedakah, de ofertas, né? Dízimo não tem a ver com recurso financeiro. Ainda Dízimo tem a ver com recurso espiritual. Sim? eu vi sobre Tzedakah, né? Que os judeus, eles falam disso não como caridade, não como doação, mas como justiça. E aí, Exatamente. eles entendem assim, né? Por que eles são os mais prósperos? Ou por que eles, desde criança, é bem o que você falou sobre Abraão, né? Eles têm uma ideia que eles, mesmo sendo criança, tudo é deles, o melhor é o deles, a terra onde pisar, ela é próspera, né? E por quê? Porque eles entendem essa palavra de Sedaká como justiça. Então, assim, se eu tenho um irmão que ele é mais pobre do que eu, e ele está sendo até mesmo injustiçado, né? Mas não vou nem dizer injustiçado pelo sistema, é minha justiça dividir com ele. E então, essa é o significado da palavra que eles falam do Sedaká, que não é, eu vou dar aqui porque é um bônus, é uma caridade, uma doação, não, é justiça, da gente viver em igualdade, né? Aí quando você fala de buscar primeiro o reino, né? Aqui eu já falei então dos 3 passos de escassez. Por que eu como é que eu identifico, né, a minha escassez? Então, por exemplo, o primeiro passo é que eu não consigo parar de comprar. Então, se você está aqui nessa live, você está entendendo, né, essa palavra, poxa, eu também não consigo parar de comprar, eu quero comprar, comprar, comprar. O que significa isso? Você tem essa sensação de incompletude. Sempre está incompleto, sempre está faltando. Por quê? Porque você não entende o que é o básico. Então, quando fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, quando as outras coisas que Deus garante na palavra, o que é que ele garante? Ele garante comida, o pão e a vestimenta. Eu já parei para prestar atenção que nem casa Deus garante para a gente. Não sei se vocês prestaram atenção nisso também na vida de Jesus, ele também não tinha casa. Né? Ele nasceu numa... Ele falou que ele não tinha onde encostar, né, a cabeça. Ele falou, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Isso, E ele fala mais, ele fala que aqueles que são nascidos do Espírito, o vento sopra e ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. Então, por que é que a gente se apega, por exemplo, eu quero essa casa e ponto, acabou, tem que ser essa casa. E se ele quer me dar algo maior? Então, eu vou ficar com essa escassa. pois é, Percebe? começa assim. E isso não é necessidade básica. Então, a nossa escassez, ela já começa quando é isso, né? Eu quero comprar, eu quero ter. E quando a gente instala esse princípio mental, né? De que está faltando, eu não estou completo, eu tenho a sensação de que sempre está faltando. Então, eu não tenho todas as bolsas que eu quero, eu não tenho todos os sapatos que eu quero, eu sempre quero mais. E aí eu já vou entrar no segundo, né? Então, assim, o primeiro é não consigo parar de comprar. Por quê? Porque eu acho que sempre está faltando. Eu não entendo o que é o básico para mim, o que é o básico, né? Aí o segundo, por exemplo, é não consigo poupar. Por quê? Porque o que eu ganho mal dá para comer. Então, é o que você falou da mentalidade. Quando a gente pensa que o que nós ganhamos, né, o que nós temos é pouco, sempre vai ser pouco. Por isso que
a gente leu livros esse mês que fala assim, eu não preciso, né? Eu não quero dinheiro. A gente fez um exercício, brincou assim, eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro. A partir do momento que você entende que está faltando para você, para a sua necessidade básica, então aí você acha que tudo que você pegar é para você. E quando a gente estende isso para o outro, né? O amor do outro a nós mesmos, se eu tenho um ovo só, esse ovo é para mim ou esse ovo eu posso dividir com meu irmão? Então, quando a gente ama o irmão, mas não ama a falta que ele tem também, né? Olhando financeiramente, eu vou achar que esse ovo é só para mim. E aí eu acho que é injusto. Não, mas eu não tenho nem para mim, né? Então, quando a gente fica nesse pensamento, eu não consigo parar de comprar, eu não consigo poupar. Por quê? Porque eu não consigo poupar porque eu tenho que comprar tudo. Nunca paro de comprar, né? E muitas vezes a gente fica nessa de gastar além do que precisa e eu não consigo poupar, não consigo doar nenhum real. Então, nesse caso do transbordo. E o terceiro é não consigo me desapegar. Quanto que eu preciso para ser feliz, por exemplo? Eu preciso de todas as bolsas e todos os sapatos e todos... E se a gente for olhar para o nosso guarda-roupa, quanta coisa tem lá que a gente não usa? Só que às vezes a gente é apegado às coisas, porque vai faltar, porque eu preciso ter esse monte. Então, por exemplo, um exercício para sair dessa escassez, por exemplo, é doar o que a gente tem. Tem pessoas... e tem um detalhe também. Tem pessoas que acumulam demais. Então, por exemplo, a quantidade do dinheiro não significa que a pessoa não é escassa. Por exemplo, um rico, ele pode ser muito escasso. Ele tem muita coisa, ele consome tanta coisa, mas ele não consegue doar nem um pouquinho para o outro. E a pessoa... detalhe, né, Cíntia? Ele pode ter prosperidade no dinheiro, mas não tem na paz, não tem na alegria, não tem no casamento, muito menos na saúde. Então, ele é escasso. A escassez não é apenas questão do dinheiro, do recurso financeiro. Escassez tem na sua gestão emocional. Tem gente que não tem gestão emocional, porque ela é escassa. Tem gente que não tem saúde. Por quê? Porque atrai essa falta de saúde, essa miséria no corpo humano, que é a doença. Então, tem essa questão, porque quando a gente fala de escassez, a gente pensa só em dinheiro. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Então, como é que a gente se livra dessa escassez, né? É praticando esse amor ao próximo no que diz respeito a todas. E essa é a justiça de Deus, né? Não é a justiça que a gente sabe, essa justiça aí vai fazer e tal, né? É praticar a justiça, é praticar o transbordo, né? Como a gente fala muitas vezes, né? Agora. Então, essa escassez é justamente isso. Eu não tenho o que eu preciso, né? Falta para mim essa sensação de que eu falei de incompletude, né? Por exemplo, quando você tem água, né? Então, assim... peraí, que eu tinha até anotado aqui. Escasso, recurso que não atende à demanda. Então, por exemplo, eu preciso de X litros de água para... Aqui, por exemplo, eu tenho X litros de água para completar esse pote. Se eu não tenho esse recurso todo, então eu tenho escassez de água. O problema é que a gente se considera que esse pote aqui somos nós todos. E na verdade não é. O todo é o sistema, é o universo. São todas as pessoas, né? Então, às vezes eu tenho aqui, ó, e aí eu acho que eu sou essa pessoa inteira. E na verdade não é. Esse todo aqui, ó, é eu, a Raquel, o meu irmão, a minha família. Então, quando a gente tem aqui esse pouco, né? Que esse pouco aqui seja dividido. E essa é a justiça, é o... Como é que chama que você falou? É o... Tzedakah. Então esses passos aqui, né? Que a gente se identifica. Por que a gente não sai da dívida? Porque a gente não pratica a doação. Então, se eu não tenho nem para mim, aí volta nas frases que eu falei. Se eu não tenho nem para mim, se eu estou metida em dívida, como é que eu vou doar para o próximo? Só que isso é uma relação de troca, né? Mesmo eu precisando, eu dou. E aí isso vai mudar minha mentalidade, vai mudar minha energia, e aí eu vou conseguir. Ô, Cíntia, e sabe por quê? Eu vou te falar o porquê que tem esse segredo aí, mesmo eu tendo pouco, igual a viuvinha, né? Mesmo eu tendo pouco, eu tô dando, porque isso é semente.
O pouco que você tem é uma semente. Se você pegar essa semente e não plantar ela, como é que você quer que ela multiplique? Ela vai secar, vai acabar. Então, mesmo que seja pouco, plante, que você vai ter uma grande colheita. Machia nos ensinou isso. Se você plantar, você vai colher. Agora, só porque você tem pouco, você vai esconder a semente? Essa semente vai fazer o quê? Você tem que plantar ela, não deixa ela secar. E sabe que você falando aí, eu me lembrei agora, acho que uns 2 anos atrás, eu vi um testemunho muito lindo de um pessoal que estava morando lá em Israel, né? Eu não me lembro se eles são judeus, mas eu sei que a história foi muito triste, eles tiveram ali um problema, né, com a casa e tudo, e teve um problema também de doença com a criança, com a família, e eles foram hospitalizados e pediram recurso. Depois, foi tão incrível, eu achei tão incrível, que eu fiquei pensando, meu pai, se fosse nós cristãos, porque às vezes, eu falo por mim, eu gosto de ofertar, e quando eu não dou conta de ofertar sozinha, é algo maior, eu saio pedindo mesmo, eu peço, olha, gente, me ajuda, que eu preciso mandar um dinheiro para o Brasil. Eu já fiz isso várias vezes. E, por acaso, o Eterno é muito bom, muito piedoso comigo, que eu sempre tenho 2 irmãs que, quando eu peço, elas vamos nós 3 juntas. A gente sempre se ajuda, né? E aí, eu vejo a dificuldade que nós temos. O povo brasileiro, o povo cristão, eles têm muita dificuldade. Eles perguntam, mas para que você quer mandar esse dinheiro para o Brasil? O que está acontecendo? Quem que é a pessoa? Eles fazem muita pergunta, eles querem saber cada detalhe. E aí, eu me lembrando dessa história, que lá em Israel, os judeus, eles são um povo muito próspero. E eles não perguntam, eles simplesmente vão lá e colocam. E sabe qual que é incrível? Que o casal, a família pediu para parar de doarem, porque eles não tinham mais onde colocar, porque eles colocavam na caixinha do correio. Eles só chegam e colocam na caixinha do correio, vai colocando. Aí tinha dinheiro para todo lado ali da varanda, na caixinha do correio. Eles já tinham comprado a casa deles, já tinham estabelecido, tinham comprado os remédios da criança, tinha feito tudo, e as doações não paravam de chegar. Percebe? Isso é justiça. E justiça é você saber, ó, a pessoa está precisando, eu posso doar, eu dou. Eu vou entregar. Eu vou fazer de tzedakah. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa. E aí, o que acontece? Quando nós não entendemos isso, quando nós não entendemos isso, a gente segura o recurso para nós, a gente não faz justiça na vida da pessoa, porque a gente, às vezes, até olha e fala assim, não, mas ele tem mais dinheiro que eu, não vou fazer de tzedakah para ele, não. Não, mas é exatamente para ele que o Eterno quer que você faz, né, uma contribuição. Eu me lembro que uma vez eu vi a live do Pablo e uma pessoa depositou lá R$ 10. Eu achei muito engraçado. Eu pensei assim, será que R$ 10 vai fazer diferença para o Pablo? Com certeza não, mas para aquela pessoa que doou, gente, olha, eu até arrepio. Para aquela pessoa que doou faz muita diferença. Porque ela foi desbloqueada ali. Ela doou o que ela podia doar para um cara que não precisa. Ela não permitiu que o coração dela falasse assim, olha, ele não precisa. Não me interessa se ele precisa ou não. Eu só vou doar. Eu só vou entregar. Entende? Então, o que você fez? Você plantou. Você desbloqueou. E às vezes a gente quer plantar, mas a gente quer escolher. Olha, para a Cíntia eu não vou dar não, porque a Cíntia já tem os lançamentos dela, eu vou procurar uma outra pessoa. Não, mas se a primeira pessoa que veio no meu coração foi a Cíntia, por que eu vou procurar outra pessoa? É porque a gente tem esse espírito de escassez. A gente quer escolher, a gente quer pensar, analisar. O judaísmo até ensina isso. Não sei se você viu aí nos vídeos que você andou pesquisando. Eles falam que a gente doa para alguém sem olhar a quem. Não me importa. Não me importa quem é, nem o que vai fazer. Eu só vou lá e faço. Porque se trata de mim e não de você. Se trata eu me curar e não você. Então, quando você faz de tzedakah, quando você faz uma oferta, quando você entrega algo para alguém, você está plantando uma semente, você está se desbloqueando. Mesmo que para você seja pouco. Vamos pegar um exemplo de alguém, Cíntia, vamos? A viúva de Serepta. O que aconteceu com a viúva de Serepta? Ela poderia falar, não vou te dar de jeito nenhum, profeta Elias. É a comida minha e do meu filho. Eu não posso te dar. E ela simplesmente fala, olha, eu tenho isso, mas a gente vai lá e te dá. Porque ela sabe que não se trata dela. Não se trata dele, se trata dela. Se aquele profeta chegou ali, não é ele que precisava, era ela. Ela precisava dele. E de fato precisava, né? Shalom, pessoal, todos bem-vindos aí. Aline, Paulo, Cristiano, todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês, Selma. E que hoje possa ser um grande presente na vida de vocês, né, Cíntia? Que a nossa intenção é essa, trazer um pouco do conhecimento. Fabi, bem-vinda, mana. Um pouco do conhecimento que nós temos, não apenas de saber planejar uma agenda, não apenas de saber fazer uma planilha, né? Que a Cíntia ensina isso com maestria, mas tratar dentro de nós, tratar aqui, ó, no campo das energias, no campo do espírito, porque senão vai ser esforço em vão.
E ainda essa semana eu escutei minha filha conversando com meu esposo sobre isso, né? É, pai, o senhor trabalha com esforço próprio para prosperar ou o senhor espera que Deus faça e o senhor só vai lá e faz o que ele te ordena? Porque se eu fico lá, nem louca da vida, no Excel, querendo organizar minha vida por esforço próprio, isso vai me gerar escassez. Se eu fico contando as moedinhas, contando isso para pagar isso para aquilo, esse eu vou guardar para investir, contando moedinha, isso é escassez. Não vai gerar frutos. Vai me gerar cansaço, estresse, e parece que eu vou nadar, nadar e tô morrendo na praia. Mas quando eu entendo que eu preciso transbordar, não importa a quem, porque depende de mim, não de quem está recebendo. Por isso tem gente que fala, na igreja eu não entrego, mas se o pai colocou no seu coração uma igreja, por que você não vai entregar? Porque você está com um espírito de escassez e com preconceito de alguma coisa. Então a gente precisa arrancar isso de nós. Só plantar a semente que ele nos deu, né? Para que ela possa germinar mais e mais. A gente normalmente, a gente quer julgar, né? Então, vamos supor, você vê uma pessoa precisando, e aí você fala assim, ah, mas essa pessoa gastou mal, por exemplo, né? E uma vez eu estava na porta de uma bomboniere e veio uma moça pedir para comprar uma caixa de bala para ela vender, né? Só que ela estava com um piercing no nariz, um piercing na língua, um piercing na boca e tal. E aí ela comentou que uma moça, né, falou para ela assim, eu não vou doar para você não, você tem dinheiro para colocar piercing? E aí Aí eu falei assim para ela, né? Falei assim, então. Aí eu fiz uma conversa com ela, né? Sobre os valores em si, né? E eu falei assim, olha, o que você receber agora, antes, porque ela não sabia administrar como que ela ia vender a bala. Ela não sabia nem o valor do pacote de bala. E eu falei assim, como é que você trabalha com isso e não sabe? Porque você está pegando o dinheiro das pessoas, aí se o custo, por exemplo, é 20, ou se o custo é 50, você vende por 20, quer dizer, você vende por menos para você tudo bem? Aí eu falei, ela tá errada no julgamento que ela tá fazendo de você. Que ela falou assim, ah, mas eu paguei R$ 1 por esse piercing. Falei, tá, não é sobre o valor que você pagou, né? Ela tá julgando você, ela não quer te ajudar. Mas eu até comentei, falei, a gente vai te ajudar, só que na próxima vez, quando você fizer toda essa venda, você já guarda o dinheiro do mínimo do custo da bala, que você nem sabe o valor que é, para que você não precise ficar se sujeitando a pedir na próxima vez, né? Mas assim, realmente, tem pessoas que quando vai ajudar, a pessoa fica julgando, né? Ah, mas ele gasta mal, ele faz sobre isso. Então, quando tiver essa situação de necessidade, por exemplo, a gente tem na família, né? Várias pessoas às vezes precisando, né? E a gente normalmente tende assim, ah, mas essa pessoa fica fazendo isso. Então, é não julgar, né? Se Deus colocar no seu coração de você fazer, então você faça e não fica, ah, mas aquilo, como é que a pessoa vai gastar? Porque é o que você falou, é a forma como nós nos colocamos à disposição, nosso coração, né? E essa riqueza que a gente transmite para a vida do outro, né? Essa energia que a gente manda para lá, ele vai administrar da forma dele. Mas já prouve fazer o que tinha que fazer na nossa vida. Olha que a Virgínia disse. Você olha as rugas e diz que é aposentada. Você é aposentada, não precisa. Muito boa. Tem um monte, tem É verdade, se trata disso. aqui, eu não sei se você vai querer passar por eles. A Lisandra comentou, né? Isso que foi um pouquinho mais no comecinho da live, que diz sobre dinheiro, senão ficaria muito fácil para os ricos que não têm coração virado para o reino. Quando a gente estava falando da parte do dízimo, né? E depois ela coloca aqui, mas o pastor me disse que o dízimo faz parte da ordem da prosperidade financeira no mundo espiritual. Esse dízimo é o que você falou dessa palavra, né? Tzedakah. E esse dízimo é o que a gente comentou, da justiça. Então, assim, pelo que eu entendi, né? Os 10% que a gente tem que dar, esse 10% que a gente tem que doar, né? Seja para a igreja, seja para o irmão que está precisando, porque esse dízimo acabou. Até a Raquel falou, a gente não vai falar disso agora, mas é o que a igreja instituiu para ela. Mas para ela, e isso não é real, porque isso não tem na nova aliança, só na antiga, já que a gente, né, gosta tanto de seguir aí o cristianismo e a igreja, então a gente faz essa pergunta, onde está escrito na nova aliança que a gente entrega 10%? Porque eu nunca li na nova aliança, eu li na antiga, e tem um sentido espiritual nisso, né?
E eu sei que é um pouquinho polêmica, né, Cíntia? Mas a gente precisa falar essas verdades, né? Mas vamos. E quando você falou do piercing, me lembrei de um fato, até fiquei um pouco emocionada aqui, me lembrei de uma menina aí do Brasil, que eu amo ela de coração, Nayara, o nome dela também. E eu trabalhei com ela nesse negócio de call center. E ela era uma menina diferente, ela estava muito isolada, muito sozinha. E aí eu fiz amizade com ela e eu me sentia a irmã mais velha. Então eu deitava ela no colo, fazia carinho na cabeça dela nos intervalos, a gente ficava ali, né? E eu falando do Papai do Céu para ela, sempre, a toda oportunidade. E um dia ela me disse assim, Raquel, é tão engraçado, você não tem preconceito. As pessoas olham para mim e me rejeitam, pelo jeito de ser, porque ela também era cheia de piercing, tatuagem, um cabelo muito doido. E eu falava assim, Nayara, o Eterno não olha para o seu exterior, ele olha para o seu interior. E você tem um interior lindo. Ela tinha passado por algumas religiões, tinha se decepcionado com algumas religiões. E aí eu disse a ela, quem sou eu para te criticar? Você sabia que o preconceito também é uma escassez? É uma escassez. Não deixa você plantar o amor, não deixa você plantar um tempo de qualidade para alguém que está precisando. E eu olhava aquela menina e via ela sozinha. E eu falava, não, eu preciso chegar perto dela. Eu posso sentar com você? Posso tomar café com você? Eu sentava com ela e ali a gente foi criando uma amizade. E aí ela falou para mim que nunca viu alguém, porque na época eu tinha uma religião, né? Ela falou assim, nunca vi alguém de uma religião não ter preconceito igual você tá aqui comigo, né? E ela era lésbica e tal, essas coisas todas, bissexual, uma coisa assim. Não me lembro agora, mas eu não tinha esse preconceito com ela, porque eu não olhava para o exterior dela, eu olhava para o interior dela, que ela é uma alma. Cada ser humano que você vê na sua frente, independente de como ele esteja, você olha para ele e fala assim, olha, tem uma centelha divina nessa pessoa. Tem algo do céu nessa pessoa. Ela só não sabe disso ainda. Por isso que ela está nesse estado que está. E aí você não pratica justiça, tzedaká com essa pessoa. Você não pratica. Porque você rejeita, porque você tem vergonha, você tem preconceito, é religioso. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para amar. Você está aqui para influenciar essa pessoa e não ser influenciado por ela. Essa é a nossa missão. Isso é ser embaixadores do reino. Embaixadores do reino, o que ele faz? Ele traz os princípios do reino e manifesta na terra. É isso que a gente faz. Então, Cíntia, não se trata apenas a escassez, não se trata apenas de recursos, se trata de preconceito. Se você é preconceituoso, você é escasso, você não vai prosperar. Não prospera. Não prospera. Pode até prosperar, como está em Salmo, né? Mas a queda é certa. Lá em Salmo fala isso. O ímpio prospera, mas a queda é certa. Ele pode estar andando errado, porque eu já vi pessoas falar isso comigo também. Ah, mas aquela pessoa rouba a empresa, aquela pessoa faz isso, aquilo, outro e está prosperando. Ela está prosperando até certo tempo. Daqui a pouco você vai ver a queda. Por quê? Porque o espírito altivo precede a queda. E isso é real, gente. Isso acontece, não adianta. Aí do nada você vê, olha, a empresa quebrou. Por quê? Vai ver como que era a justiça, a tzedaká daquela empresa, daquela pessoa. Então, isso está tudo relacionado, porque tudo é energia. E aquilo que você planta, na energia que você libera, porque quando você planta, você libera uma energia, então você vai colher essa energia de volta. Ela não é desperdiçada, lembra disso. Energia não é criada nem desperdiçada, ela é convertida. Ela se converte, ela é transformada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar, né? Pois é. Aqui também, Raquel, a Bia, ela comentou o inverso. Ela colocou assim, ó, o meu problema é que não consigo comprar. Bloqueio de compra, principalmente quando são coisas para mim, para o pessoal. Acho que ela está na mesma situação. Eu tinha esse bloqueio também. Eu comprava tudo. Meu marido, me lembro que meu marido, sim, meu marido é um pouco vaidoso, né? E aí ele queria que eu fosse pro salão e arrumar cabelo. E eu ainda tenho esse problema, sabe? Até hoje. Pra que eu vou no salão se eu sei arrumar? Eu sou cabeleireira, né? Fiz curso. Então, pra que eu vou? Só que eu não tenho tempo também, por causa das crianças e tudo. Então, assim, vai depender, nem sempre é bloqueio. É questão de vocês entrar no equilíbrio. Tem coisas que a gente deixa de fazer por causa da nossa alma. Porque se você fizer tudo que a sua alma quer, a minha alma quer que eu fique linda, maravilhosa, pra quê? Que ego? Que lugar que você quer chegar? O que ego? Que sensualidade? Então, quando você vê que a sua alma está querendo passar o limite, aí você traz ela para baixo. Tem que haver um equilíbrio aqui. Agora, a questão de nunca comprar, porque você entra nesse espírito de escassez e de não merecimento, aí tem que tratar. No meu caso, não era questão de não merecimento, é porque eu sempre quis tratar minha alma com o meu espírito. Porque Raquel, percebo uma coisa muito forte, gente, na alma.
Se você ficar com vontade de tomar sorvete hoje, você dá sorvete hoje, amanhã ela vai querer outra coisa, depois outra coisa, e ela vai só governando, e o seu espírito vai se apagando. Então, eu coloquei esse princípio para mim mesma. O dia que a minha alma me pedir uma coisa, eu vou dizer não para ela. Mas eu vou dizer não porque eu quero dizer não. Porque eu quero mostrar para ela que ela não governa. Então, por exemplo, quando eu vou me deitar, às vezes eu estou muito cansada, e meu espírito me chama para orar, ele me chama. Vamos orar? Aí a minha alma, ai, o corpo tá doendo, eu quero deitar. Vamos falar, você quer deitar? Mas peraí que eu vou já ajoelhar, eu já põe meu joelhinho ali e fala, agora você vai orar. Entende? Porque ela tem que entender que ela não está no controle. Então, se você deixar a sua alma no controle, ela sempre vai te levar para a escassez. Ela sempre vai te levar para um espírito altivo. Gente, está no nosso DNA do pecado. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês que eu não tenho isso, que nós não temos isso. Todos nós temos. A diferença é que um mata e o outro alimenta. Então, eu mato isso em mim quando eu digo não para minha alma. Então, essa pergunta da Bia, né? Foi Bia? Isso. Bia, essa pergunta sua vai depender, né? O porquê e como você chega nesse lugar de dizer não para si própria. Você está achando que você não merece ou você está priorizando demais a outra pessoa e esquecendo de você? Porque você não pode priorizar demais os outros e esquecer de você, mas também você não pode se colocar em primeiro lugar. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, se eu não me engano, lá em Romanos 16, 14 ou 16, ele nos ensina o quê? Você não é superior e você não é inferior. Somos iguais. Nem seu filho é superior, você nem seu marido, nem seus pais. Somos iguais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a inferioridade e a superioridade. Porque isso nos leva na escassez do não merecimento também. A Isabelle acabou de perguntar aqui, né? Como tratar essa escassez e de não merecimento? Como tratar a escassez de não merecimento? Quebrando ela. Primeiro, você vai dizer, gente, tudo se trata da alma. É você lembrar que a sua alma quer governar. Não adianta, eu estava comentando, acho que foi com você, Cintia, que eu comentei, né? Não adianta você falar assim, eu até acho interessante o André, ele fala que às vezes a pessoa sai do desbloqueio pela ira, mas nem sempre é pela ira, e isso é verdade. E o não merecimento também. Não adianta eu falar assim, olha, Cintia, eu vou ali, vou me desbloquear agora e vou comprar uma blusa de 100 euros, que vai dar 500 reais, uma blusa. Eu não vou desbloquear. Eu vou entrar numa dívida e depois vai ficar pior na situação. Por quê? Porque eu não tratei aqui primeiro, na alma, né? No espectro do corpo. Eu não tratei aqui primeiro. Então eu vou lá e vou fazer isso no físico e não vai ter reação nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou chamar meu espírito e vou dizer para minha alma, alma, você não governa, quem governa é meu espírito. Você tem que entender que você merece, porque você é uma mulher que trabalha, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, você merece. E outra coisa, o Pai, Criador do universo, o Rei do universo, ele te deu tudo. Sabe o que ele fez? Ele veio nesse mundo, encarnou, morreu, derramou o sangue dele para te dar um presente maior de todos, que é ser pertencente. Você pertence agora à família dele. Você pertence. E sabe o que ele disse ainda? Que toda a herança foi dada a nós. E todas as bênçãos estão nas regiões celestiais para nós pegarmos. Então, por que é que eu não vou pegar? Se ele me deu, por que é que eu não vou pegar? Você vai tratar isso com a sua alma e você vai declarar para ela até ela entender. Gente, tudo é repetição. Repetição. O nosso cérebro trabalha por repetição. A nossa alma trabalha por repetição. A gente ficou repetindo isso ao longo da nossa vida, que não podia comprar, que não podia, que não pode, e a gente acabou alimentando isso. Agora você tem que declarar para sua alma. E quando a sua alma estiver preparada e aceitar isso, automaticamente você vai lá e compra o que tem que ser comprado sem causar dano algum, prejuízo algum financeiro para sua família e vai se sentir confortavelmente bem, porque primeiro você tratou aqui. Nada no físico funciona se você não tratar no espírito. Primeiro você tem que consertar o espírito. E o espírito, principalmente a alma, né? Ela é por repetição. Você vai falando com ela. Você merece, porque você é assim, o Eterno já te deu, o Pai já te deu, tudo é seu, tudo pertence a você. Por que é que você está se auto-negando? Né? Sim, o Cristiano falou aí, repetição é o segredo do sucesso. Perfeito, Cristiano, é exatamente isso. E a nossa alma é assim. Por que que a gente começa, por exemplo, eu vou chamar a Cintia aqui, Cintia, nós vamos fazer 40 dias de oração. Aí a gente começa, dá no terceiro dia, não tô vontade mais não, Cintia. Ai, que desânimo, porque a nossa alma não quer, ela não quer repetir. Você tem que doutrinar ela repetindo. Quando você fizer 40 dias de oração, depois se torna automático. Todo dia naquele horário você sente esse desejo, essa paixão de orar, de estar na comunhão. Então a sua alma, ela é doutrinada por repetição.
a família de Deus, família Projeto de Deus, ela comentou, né, que a Bia, né, quis dizer que não se sente à vontade, parece com não merecimento, mas não é. Na verdade, né, quando a gente fala do merecimento, talvez tenha alguma coisa mais clara pra gente, Raquel, e a gente não sabe o contexto em si, né, do não merecimento, mas o que acontece nessa parte do não merecimento? Provavelmente, quando você voltar para sua infância, para o seu passado, existiram situações que você acreditou que você não merecia. Às vezes essas situações elas eram explícitas, muito bem explícitas. Alguém a ponto de falar você não merece, você não vai ganhar isso, né? E então isso pode ter instalado e a gente traz isso. Pode estar no consciente, você pode se lembrar facilmente ou você pode não se lembrar. Então, a primeira coisa é, estou no presente e identifiquei isso. É a melhor coisa, é o diagnóstico. Quando você olha e fala assim, olha, diagnostiquei, eu tenho dinheiro, mas eu não compro para mim. Então, assim, tem uma série de coisas para analisar sobre isso, né? Por isso que é diferente, por exemplo, um curso de finanças e uma mentoria de finanças. A mentoria de finanças vai fazer o quê? A gente olhar caso a caso, né? Num curso, por exemplo, é aquele básico, ó. Você pega aqui, você faz isso, você faz aquilo outro. Essa é a diferença de estar junto com uma pessoa ou não. Então, por exemplo, a gente está falando aqui no geral, né? Sobre o merecimento no geral. É um trauma que vem, que alguém falou para você que você não merece. E o que a Raquel está dizendo aqui é assim, a Bíblia diz que você merece. Deus nos fez merecedores. Então, a gente generaliza, né? E faz isso daqui. Mas o diagnóstico é a primeira coisa. Cada um que tem essa impressão de que eu tenho aqui esse problema com merecimento é voltar lá na minha vida e olhar, não, eu lembro da minha infância, não, eu não estou achando nada disso. Então você vai orar e falar, Senhor, eu não me acho merecedora disso. Até mesmo tem gente que não se... A gente está falando de finanças, mas tem gente que não se acha merecedor dos seguidores numa live, que não acha merecedor, por exemplo, de estar transbordando, de estar com uma live aberta, por exemplo, de ter essa oportunidade, né? Esse merecimento, ele pode ser válido. A gente está, de novo, falando do dinheiro, mas ele pode ser de várias coisas, né? Ganhar a presença de alguém. Não, eu não mereço estar com o Pablo. Imagina, eu... Tá num avião com o Pablo. Meu Deus, que isso, né? Então, assim, é um merecimento. Ó, eu tava esses dias pensando, né? É uma coisa que acontece, a gente nem se liga. Mas se Jesus estivesse fisicamente, né? Com a gente aqui. Imagina que a gente vai estar numa sala, a gente fala assim, não, Jesus presente. Meu Deus, eu não vou sair nunca. Eu nem vou deixar para assistir. Ah, foi justamente isso que eu estava pensando, no gravado e no ao vivo. Se você soubesse que Jesus estaria na sala, né, numa reunião que a gente faz ali ao vivo, você ia deixar para ver depois no gravado? É a mesma coisa você estar presente com ele tete a tete do que você depois só ver, puxa, Jesus estava na sala, né? Eu estava pensando sobre isso. E aí a gente falou assim, não mereço. Mas ele está em todo o tempo. Então, quando a gente fala do merecimento, dá uma olhadinha para trás. Mas se não localizar, ora e fala assim, Senhor, eu quero entender isso daqui, eu quero melhorar isso aqui, né? E vou também usar na... Sacar, que eu esqueci a palavra. Sedacar. E vou fazer... Justiça. Então, quando a gente fala de finanças, normalmente a gente fala de faltar, né? Mas se... Agora eu queria perguntar, não sei se ela está aqui ainda para responder. Quando você fala, só uma questão das suas finanças. Ah, eu não compro para mim. Mas como é que tá suas finanças? Ela está prosperando ou está faltando? Como é que tá? Só para a gente ver se a gente consegue linkar, né? O merecimento com a situação atual. Aí é uma coisa para começar a ver. O que de fato acontece. Ver o que de fato acontece. E quando você fala aí, Cíntia, você estava falando de Sedacar, eu queria chamar a atenção, né, para uma palavra da Nova Aliança, só para vocês entenderem que a Nova Aliança, ela não ensina dízimo de 10%, ela ensina Sedacar. Mashiach fez Sedacar por nós. E ele foi a própria Sedacar por nós, em nosso lugar, né? Você vê ali que Cornélio, o centurião romano, ele não era judeu, ele era gentil, mas ele era simpatizante do judaísmo. Está escrito assim. Por quê? Porque ele conhecia os princípios espirituais. A Torá, ela não é apenas lei, como a nossa Bíblia traduziu. Ela é princípios espirituais. O apóstolo Paulo diz que ela é espiritual. Então a gente lê a Torá e acha que é igual aos livros históricos. Não é. Você lê o profeta Samuel, você lê Juízes,
Reis, ali é livros históricos, crônicas é livros históricos. A Torá não, a Torá ela é 100% espiritual. Se você querer colocar ela no literal, então vai haver desalinhamento, e esse desalinhamento traz consequência, infelizmente, nos desliga, né? E aí Cornélio, ele entendeu esse princípio. E o que que acontece com ele? A palavra diz, e eu fico muito chateado com algumas traduções, que diz que ele fazia esmola, que ele dava esmola à nona hora, e ele fazia oração à nona hora, porque os judeus fazem isso. A nona hora é um mandamento que está lá na Torá, em Levítico, para você fazer tzedaká e fazer uma oração. Machia morreu nessa nona hora, ele fez tzedaká. E ele orou por nós. Ele disse assim, pai, perdoa eles. Não sabe o que estão fazendo. Até os dias atuais. Ele disse isso na nona hora, quando ele morre. Então, Cornélio, ele entendeu esse princípio. E olha o que aconteceu com Cornélio. Todos da casa dele, todos receberam a arua, todos receberam o Espírito Santo da promessa. E o Eterno foi lá incomodar Pedro, que era um religioso danado, dar uma visão para ele ir lá entender que Cornélio, sim, ele é participante da comunidade de Israel, como está lá em Efésio. Ele participa das promessas e das alianças. Se ele participa das alianças, como ele de fato estava fazendo ali, praticando a tzedaká, e que a nossa tradução fala esmola, gente, risca isso, esmola não é justiça. Oferta tem que ser o quê? Oferta é o quê, Raquel? É justiça, é tzedaká. Você está ofertando com justiça? Ou você está ofertando com pena? Com pesar, com vontade de não dar? Então não é justiça. Tzedaká é justiça. E aquilo que o Cornélio estava entregando era justiça, era tzedaká, e não era esmola. Então a gente precisa tomar cuidado com essas traduções que nos levam a esse erro, né? E Cornélio foi um homem muito abençoado, todos da casa dele foi muito abençoado, né, Cíntia? Porque ele entendeu princípios espirituais que estavam na Torá. Então é isso que eu tento, sabe, aplicar na minha vida e ensinar a todos aqueles que chegam até mim. Que tudo que está no Torá é espiritual e você pode ter acesso a tudo. Na verdade, você tem liberdade e acesso a tudo. Só depende do seu coração. Seu coração é ensinável? Você se permite chegar nesse lugar? Ou você deixa a escassez te tirar desse lugar de prosperidade que o Eterno tem para ti? Isso é maravilhoso quando a gente entende isso, né? Não é no campo da matéria, mas é no campo do espírito. No campo das energias, que as coisas acontecem, que a realidade acontece. Quando acontece aqui, aqui já existe, não tem como não ser. Já é aqui, por que não vai ser aqui? Aí é o que a gente faz o contrário, a gente quer fazer acontecer aqui, tem que acontecer, mas aqui ainda não aconteceu, então não tem como, gente. Não dá, não vai. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, a gente vê, é uma realidade imaginativa. Aconteceu aqui, nas energias primeiro, não na matéria. E a gente quer inverter. Mas não dá, não tem como. Não gera fruto, né, Cíntia? Pois é, eu tô vendo. Mais um papo, Cíntia? Eu tô vendo aqui a Bia, ela respondeu. Muitas vezes a religiosidade nos faz escasso. Vejo esse vínculo no meu caso. Aí é entender mesmo, né? O que ela quer dizer com essa escassez. Davi, foi isso que Deus falou no meu coração. Não preciso do Pablo e nem de milhão. Preciso buscar a lei Pentateuco para entender. Procuro há quase 40 anos dentro da Igreja Católica, depois evangélica. Perfeito, 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 perfeito. É exatamente isso. O Davidson, eu gostaria de ser aluno do Pablo, mas eu nunca fui aluna do Pablo. Conheci o do Pablo em 2021, final do ano. E o Eterno já tinha me revelado essas coisas, porque eu me propus a estudar a palavra, e ele me levou a estudar o apóstolo Paulo. E estudando ali as cartas de Paulo, eu descobri que Paulo usava a Torá. Então eu falei, peraí, que eu quero ter a mente desse apóstolo aqui. E eu comecei a orar e falar isso mesmo, assim. Eu falava, pai, eu quero ter a mente de Paulo. Eu só não sabia que tinha um emaranhado quântico na mente dele, né? E aí, gente, foi incrível, que a minha mente começou a ficar assim, eu falei, gente do céu, que doideira, isso é muito doido. E é muito gostoso. E aí, para onde que eu fui? Fui para a Torá, depois os profetas e o livro histórico, porque Paulo e Machia, ele ensinava a Torá. E a gente não entendeu isso. Então, Davidson, eu fico muito feliz que você se propõe isso no seu coração. E eu vou te dizer, o Pai é contigo e a sabedoria vem dele. Você vai ver que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Só se permite, só fala, vai, pai, leva. Tô aqui, me deixa. Me deixa fluir, e deixa fluir. Uma coisa também que eu falei com a Cíntia ontem, né, Cíntia?
A escassez, ela é como uma represa. Então, quando você, por exemplo, né, a gente quer fazer uma oferta. Seu coração fala para você fazer uma oferta, você não faz, porque você está com esse negócio da escassez, você se torna uma represa. Então, qual que é a tendência da represa? É secar, não é? Não tem como fluir. Ao invés de você ser fonte jorrante o tempo todo, você começa a secar, secar, secar. O seu recurso vai acabar e acabou. Mas se você tivesse deixado fluir, aí estaria vindo, passando, vindo, passando. Só passa por você. Só passa. Mas aí a gente acaba entrando nessa represa e as coisas não fluem. E parte disso, gente, infelizmente, parte disso foi da nossa ambiência, que a gente nasceu, e os nossos pais viveu dessa forma. Depois, a religião, com esse negócio de dízimo de 10%, traz também essa questão da escassez. Eu sei que muita gente vai ficar chateada de eu falar isso, mas isso é a verdade. Não tem como. Eu nunca vi, assim, ainda, uma pessoa que dá ali os 10% todo mês certinho e ser uma pessoa próspera. Eu conheci uma pessoa, eu tô falando de experiência. Eu conheci uma pessoa em 2018, dizimista, ela tinha um problema que se ela não... E dizimista diário, ela é empreendedora, então diariamente ela tem um dízimo. E todos os dias ela entregava esse dízimo. Ela tinha um envelopezinho para entregar esse dízimo. E um dia eu falei assim, me dá esse envelope para nós ofertar na vida de uma pessoa. E ela quase infartou. Ai, eu não posso, isso é o dízimo. Eu falei, mas então, eu quero ofertar na vida daquela pessoa que acabou de sair ali. Para aquela senhora, eu sim. Não, Raquel, mas isso é dízimo. Eu falei, mas é dízimo você ofertar na vida daquela mulher. Não, mas é da minha igreja. Eu falei, então aí é outra história. Aí entrou a religiosidade. Então é por isso que você não está prosperando. É por isso que a sua empresa está querendo falir e você está querendo que eu compre. E eu não vou comprar. Não vou comprar. Ela é sua e você tem que dar um jeito de trabalhar isso aqui dentro de você. E ali eu comecei a conversar com ela e ver que, gente, a pessoa ganha muito bem. E ela estava numa crise financeira tão grande que eu fiquei com dó. Eu falei, pai, o que eu faço, né? Eu comecei a orar e falar, pai, se ela confiar em mim, eu posso ajudá-la. Eu não sou expert como a Cíntia, mas devido à família e tudo, a gente acaba aprendendo, né? Tem que aprender, né, Cíntia? E aí, ela chegou em mim e falou, Raquel, você pode me ajudar? Porque eu preciso comprar uma sandália e eu não tenho dinheiro, minha sandália arrebentou. Falei, gente, a mulher ganha muito bem, em vista do que a gente vê aqui em Portugal, e ela não ter dinheiro para comprar uma sandália, que lhe doeu na minha alma. E aí ela sentou assim numa cadeira, olhou para a porta, para o céu e falou assim, não aceito isso, o diabo está amarrado. Olha só a religiosidade. Eu falo isso com pesar no coração, porque muitos de nós já passamos por isso. O diabo está amarrado. Eu não aceito isso porque eu sou dizimista. Eu só olhei para ela e falei assim, você não sabe o que você está dizendo. Você está se autocondenando. E você está achando que Deus tem que te dar o que você quer porque você é dizimista. Seu dízimo não vale nada diante de Deus. Ela ficou em paz. Eu falei, não vale. Não vale nada. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Você acha que ele quer seu 10%? Aquela mulher precisava de socorro e você não deu. Você acha que os seus 10% lá na sua igreja, na sua religião, vai fazer diferença? Ela se tornou uma represa. E não é assim. Não é assim, Cíntia. Essa é a verdade. A gente precisa entender esse lugar. Então, você precisa entender o que é dízimo, o que é tzedakah, o que é oferta, o que é escassez. Por que eu não consigo praticar a tzedakah? Se eu sou escasso, não tem como. Eu não consigo. Não flui, não vai. Você dá o seu dízimo como uma prisão. No caso dessa senhora, era uma prisão. Por quê? Porque se eu não der o dízimo, o devorador vai vir e vai comer tudo. Peraí, gente, o que é isso? Que loucura é essa? Isso não é real, isso não é verdade. Você que mesmo você pagando, entregando o seu dízimo, que para mim é pagar, não é entregar, né? Apesar que eles falam que é devolver, mas muitos, no caso dela, para mim, eu falava com ela, você fala que devolve, não devolve, você está pagando, porque você está querendo que Deus te retribui. Então não é assim que funciona. Deus não trabalha com barganha. E aí, você mesmo está traindo a escassez e a pobreza, porque você pensa assim, ó, eu vou pagar o dízimo para eu não ter escassez, para eu não ter o devorador. Só que o seu pensamento, na hora de entregar o seu dízimo, já atrai o devorador para sua vida. Você já está atraindo ele já está chegando para ti. Percebe isso? A sua ação tem que estar alinhada com o que você pensa, com a sua energia liberada. Então não adianta, Raquel, ir lá, é a questão da Torá. Muitos falam assim, ó, a salvação é pela graça e não pela lei. É claro que a salvação é pela graça. A gente só obedece a Torá com entendimento, com gratidão. Então é uma ação, uma atitude alinhada com o Espírito. Então, se você quiser praticar o Shabat, por exemplo, forçado, sem entender, é inútil.
É em vão. É religiosidade. Agora, se você entende o que é Shabat, você faz isso com prazer, com deleite, com alegria, com emoção, a energia que você liberou faz com que você prospere, todos da sua casa, prospere em todas as áreas. A paz no seu lar, a shalom no seu lar. Isso é real, gente. Isso é real, porque eu aprendi isso e eu vivi isso na prática. Eu descobri isso na prática. E o detalhe, né, Raquel, que a gente está falando, nós, por que a gente fala quando fala de justiça, né? Ah, estou dando o dízimo, por exemplo. Primeiro a gente tem que entender que nada é nosso, né? Tudo que a gente tem é porque Sim. nós somos mordomos. O mesmo Deus que, né, o mesmo Deus que deu, ele tem poder para tirar. Inclusive, quando a gente morre, fica todas as coisas aqui, né? Então, se a gente entender que as nossas posses, né, a gente está sendo mordomo, e que, então, assim, o que tem comigo hoje é porque não quer dizer que é meu, tá? Que para eu administrar. E aí eu vejo o outro precisando, não, eu tenho que, né, transferir essa energia, por quê? Porque não é meu. Então, quando a Sim. gente começa a entender que, primeiro, não é nosso, segundo, que eu tô para cuidar, porque eu administro melhor, então Deus me deu para eu administrar. Por quê? Porque tem um outro ali que não sabe administrar. Então, eu preciso ajudar ele a ele administrar, muitas vezes prover, né? Então, a gente fica, e os judeus lá, eles entendem bem essa situação de ser mordomo, né? Então, o Sim. mordomo, por exemplo, da minha casa. Essa casa aqui, teoricamente, ela não é minha. Ela está Sim. comigo, né? Então, quando eu vejo que eu preciso de uma pessoa, às vezes vem uma pessoa, às vezes até de outra cidade, por exemplo. Tô dando um exemplo muito básico, muito, né? Mas às vezes a gente não traz essa pessoa para nossa casa, não recebe essa pessoa, ah, mas vai ficar aqui, ou morando aqui, ou essa estadia, né? Quantas vezes a gente não viu aí, por exemplo, países que da guerra, por exemplo, que vieram para cá? A gente não. Eu mesma, eu fiquei com medo de abrir a minha casa, mas eles colocaram lá no Airbnb, por exemplo, que estava abrindo as casas para a gente receber o povo refugiado da guerra. E é difícil para a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente está com essa cultura, né, de perigo, de crime, de não sei o que não é fácil. Mas a gente tem que exercitar esse lado de ser mordomo. Não só do dinheiro, mas de todas as coisas, né? Então a gente fica com esse meu negócio, isso aqui é meu, essa roupa é minha, oh, devolve meu sapato, viu? Devolve minha Tupperware, viu? E não sei o que lá. E na verdade, a minha Tupperware do povo né? E na verdade é tudo, nós somos só governantes, né? O que ele disse? David, então eu devolvendo dízimo, oferta e oferta ousada, Nada. não serei próspero. Isso é barganha. É a sua mentalidade. Se você está pensando, né, que eu tenho que devolver para que eu possa prosperar, é barganha. Você está fazendo uma troca, gente. Ah, O Eterno, ele sonda, ele esquadrinha o nosso coração e ele sabe a intenção do nosso coração. Você tem que falar assim, eu vou fazer uma oferta na vida da Cíntia só porque eu quero, porque eu amo a vida dela e eu quero ofertar. Ponto. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou fazer uma oferta na vida da Cíntia, porque vai que a Cíntia resolve me dar uma mentoria, né, de 1 hora, 2 horas, vai que ela me ajuda a me dar uma planilha. É mais ou menos isso. Então, eu não ofertei, eu tô querendo uma troca, eu tô querendo algo em troca, eu tô dando algo para ela esperando alguma coisa. Isso não é ofertar. Isso é intencional. sim. Eu estava falando com as meninas esses dias sobre a questão do ser intencional. Eu vejo todo mundo falando, seja intencional. Eu, Raquel, eu não sou intencional. Gente, o Eterno que o Eterno me castigue se eu estiver mentindo. Raramente, por exemplo, no Instagram, eu estou sendo intencional. Eu estou tendo ajuda para poder posicionar, porque eu não sei mexer mesmo com o Instagram e eu quero levar o evangelho. Aí eu estou sendo intencional. Mas quando eu crio um grupo, quando eu faço alguma coisa, como eu fiz no ano passado, BR Rios de Ouro, por exemplo, eu não tinha intenção nenhuma. Não da intenção de prosperar. A minha intenção era de, quando o Pablo fez aquelas lives de setembro, aquilo me comoveu tanto que eu falei, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele para ajudar ele, porque ele pediu. Ele falou assim, faz um grupo e joga essas lives todo dia no seu grupo. E se eu falar assim, eu fui intencional porque eu queria fazer alguma coisa, gente, não foi intencional. O Eterno sabe, não foi intencional. Eu só queria pegar o conteúdo dele, passar por uma linguagem mais simples, mais coloquial e passar adiante para as pessoas mais humildes, que não conseguem entender. E foi o que eu fiz. E no processo desse grupo, o Eterno colocou no meu coração de fazer uma imersão, que até o Paulo, o André, a Nilvana, vários especialistas, né, nos ajudaram ali naquela imersão e foi muito glorioso, foi maravilhoso, muitas almas foi transformada ali. Então,
sem a minha intenção de querer algo por trás, entendeu? De querer se dar bem, essa é a realidade, porque tem muita gente que é intencional nisso. Ah, eu vou fazer porque eu quero me dar bem em alguma coisa. O Eterno, ele conhece essas intenções. A Raquel pode não ver, a Cíntia também não, mas ele tá vendo. Sabe por quê que ele tá vendo? Porque ele está dentro de cada átomo do seu corpo. Cada átomo do seu corpo tá ele. E não adianta querer se esconder. Se você for lá no céu, ele está. Se você for lá no abismo, ele está. Então não tem como se esconder. Não tem como. Ele está vendo a sua intenção, a sua intencionalidade. Então, qual é a intencionalidade? A intencionalidade principal da Raquel é essa aqui, ó. Divulgar a Torá, porque o meu desejo é que todas as almas alcancem o nível de graça e de paz, shalom, que eu alcancei. Cíntia, eu sou tão grata por ter alcançado isso, porque eu não esperava que um dia eu fosse alcançar, que eu alcancei pela graça dele, que a minha vontade é de sair gritando pelos quatro ventos, sabe? Porque é muito glorioso e é real. E as pessoas, às vezes, você encontra pessoas tão profundas na amargura que elas desacreditaram disso. Elas desacreditaram que a gente alcança isso no Salvador, no nosso Mashiach. Mas isso é real e você pode alcançar isso. Então, essa é a verdadeira intenção minha, eu, Raquel. Então, Davidson, o Eterno vai conhecer a sua intenção. Se você está com a intenção de barganha com ele, pode ter certeza, você não prospera. Cíntia, nós já passamos 1 hora aqui. Pode. Eu não sei se você já falou os 3 passos, se você tiver falado, me diz. Já eu... Que eu quero só dar esses 5 princípiozinhos aqui. A gente tem muito mais, mas eu vou trazer pelo menos 5 aqui. Vocês, papel e caneta na mão para anotar, para vocês não esquecer disso, para vocês doutrinar a sua alma, pelo menos nesses 5 princípios, falar, minha alma tem que entender isso, minha alma precisa aceitar essa verdade. Gente, tudo que Mashiach falou, Jesus Cristo de Nazaré, tudo que ele falou é real e é verdadeiro e acontece. Quer a Raquel goste, quer a Raquel não goste, e é assim, ponto e acabou. Ponto e acabou, não tem como dizer que não é. Eu só quero Então, lembrar um assunto aqui, né? Que uma vez eu senti o desejo no coração de doar certo valor. E ele era alto, né? Então, aquele lance, não, será que é isso mesmo? Será que Deus está querendo esse valor? Aí eu fui e falei, não, eu vou dar esse valor aqui, porque foi o primeiro que eu pensei, né? E aí eu fiz a doação. Então, a nossa alma, né? Nossa alma, ela é enganosa, né? Ela fica querendo buscar merecimento. E aí eu ficava assim, nossa. ela fica questionando, né? Pra que você vai fazer isso? O que você ganha com isso? Aí depois que eu doei, aí ficou assim, tipo, silêncio? Cadê a pessoa? É só obrigado e só tá bom? Tipo, gente, foi uma fortuna! E é assim, só isso. Então, aí eu falei assim, não, eu não tenho que fazer, mesmo né, essa justiça que eu vou praticar, eu não tenho que ficar aguardando que a pessoa venha me colocar num pedestal ou que vai falar tal coisa. Nossa, a Cíntia, entendeu? Ela não falou nada com ninguém. Nem lembro se falou obrigado pra mim, mas assim, mesmo a gente fazendo, né? Que nem mesmo eu fazendo, às vezes fica aqui. A Raquel comentou de querer deitar. Meu corpo, não sei o quê. Não, a gente tem que massacrar ela, porque tudo que eu fizer não tem que ficar, Cíntia, muito obrigada, Cíntia, Deus te abençoe, né? É seu, isso aqui é seu. Deus que falou assim, ó, é para esse. É que nem eu sou secretária de uma empresa, aí chega o dono da empresa, que é Deus, e eu sou secretária e eu tomo conta da conta dele, tá? Essa é a situação da nossa vida. Aí Deus vai falar assim, faz um cheque para aquela pessoa de tal valor. O que a gente faz como secretária? Sim, senhor. A gente faz o cheque e paga. E a gente não fica falando, obrigada, secretária, porque você me ajudou. Não, eu não ajudei nada, eu só fiz o que ele mandou aqui, ó. Então, o nosso papel é justamente isso, né? Deus mandou, tá tudo aqui, ó, eu tô administrando, muito bem, sim, eu faço. É simples assim. A gente aqui complica achando que é dono da coisa do chefe. Mas não é. Perfeito, é isso mesmo. Então, Cíntia, eu queria trazer aqui só 5 pontozinhos, 5 princípios. Eu trouxe uns versículos aqui só para vocês meditarem, porque vai ficar muito tarde, não dá tempo, já são 19 horas. E eu tenho um grupo do Imerso às 20h30, né, que a gente faz os estudos. E ali também eu faço muito teste nesse lugar que você está falando aí, sabe, Cíntia? Eu consigo pegar ali o coração de cada uma e a gente vai tratando isso e é muito lindo, sabe? Quando a gente tem esse lugar ali de crescimento, de aprendizado, e o pai também nos testa, né, o tempo todo. Às vezes, quando você pensa que foi uma ideia, e não foi, é uma semente que ele plantou.
Quando vem uma pessoa na sua mente, gente, é um emaranhado quântico. A quântica explica sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre quântica, tá? Você que está aí na live e quiser entender, será que a Bíblia fala de quântica? Amanhã eu vou fazer uma live com a Érica, ali da Espanha. Nós vamos fazer uma live sobre isso. Às 22 horas na Espanha, 21 horas em Portugal e 17 horas no Brasil. E aí você vai entender um pouco disso que nós estamos falando aqui hoje, porque isso que nós estamos falando aqui hoje é na matéria. O de amanhã vai ser no campo das energias, no campo da física, no campo do espírito, né? Que acontecem essas coisas. Então, esteja conosco aí amanhã para vocês entenderem essa questão. O ponto 1 que eu coloquei aqui, Cíntia, são assim, ó, não somos donos, somos apenas administradores, que foi o que você acabou de falar. Nós não somos donos. Gente, nada pertence a mim. Nem eu pertenço a mim mesma, eu sou administradora, porque eu sou templo dele. Percebe? A mulher não é dona do seu corpo, é o esposo não é o dono do corpo dele, é a esposa. Então, tipo, o corpo do meu marido é meu, não é dele. Eu falo, olha, tem que cuidar do corpo, que é meu. Percebe? Olha, você está alimentando direito? Às vezes eu falo com ele, bem, você tem que alimentar direito, porque esse corpo é meu. Você está destruindo o meu corpo. Eu brinco com isso, né? E então você vê que nada é seu. Nós somos administradores. Deuteronômio 10, versículo 4, 14, perdão. Eis que o Senhor, o teu Deus, Yahweh, desde que dele é, né, o céu e os céus dos céus, a terra e tudo que nela há. Então, tudo é dele. O que é meu mesmo, então, mesmo? Se tudo é dele, o que sobrou para mim? Administrar. Olha que coisa mais linda. Ele deu tudo. Já é nosso para quê? Para nós administrarmos. Não é para nós destruirmos, como estamos fazendo. Né? Deuteronômio o quê? 10, versículo 14. Certo. Ponto 2. O seu patrão, quem é? É o Pai, é Deus, é o Criador, é Yahweh. Ele é o seu patrão. Olha o desenho que eu acabei de trazer, né? Exatamente. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Ele diz assim, ó. E tudo quando fizerdes, tudo que você for fazer, olha que lindo. Fazei-o de todo o coração, como que para o Pai, como que para o Criador, e não aos homens. Então, assim, a Cíntia vai falar, vai dar uma mentoria para a Raquel de finanças. Ela tem que pensar o quê? Não é para a Raquel, é para o Pai, é para o Criador. Será que meu Pai vai agradar? Ela personifica a Raquel como Criador. Então, tudo que eu faço, por isso que eu me dedico muito, né? A Nil ainda fala assim, nossa, Raquel, você é muito dedicada. Mas é porque tudo que eu faço, eu faço como se fosse para ele. Eu vou entregar isso para ele. Então, a minha entrega tem que ser a melhor de todas. A melhor de todas. A mais perfeita de todas. É tudo que eu puder entregar, eu vou entregar. Por quê? Porque é para ele. Porque eu sigo esse princípio. Colossenses 3. E ele diz, não aos homens, sabendo que recebereis do Pai o galardão da herança. Então, tipo, aquela entrega que você fez, ela vai ter uma recompensa. Então, se você entregou ruim, a recompensa não merece. É uma recompensa boa, concorda? Lembra daquele livro que fala de 1 quilômetro a mais? É mais ou menos isso. Você não andou 1 quilômetro a mais, você está querendo o quê? Machia disse isso, né? Se pedir para andar 1 milha, ande 2. Então, como que está sendo a nossa entrega? Aí ele diz, porque Machia, o nosso Senhor, nós servimos para Cristo, não Cristo para nós, né? Ele já nos serviu quando ele esteve na carne. Então, tudo que for fazer para o seu irmão, que seja como se fosse para o eterno. Terceiro aconselho, terceiro princípio, né? Dívida é escravidão. Não se sujeite à escravidão das dívidas. Não faça dívidas. A não ser que seja para investimento. E você vai pegar esse valor, e você vai, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo com a Cíntia, porque eu vou investir e sei pelas minhas contas, tudo que eu já planejei, sei que vai dar resultado, e eu vou parcelar a Cíntia. Eu vou parcelar minha dívida com ela, eu não vou ficar devendo ela o tempo todo e gerando mais juros com isso. Mas, de forma resumida, não faça dívida. Não faça dívida. Não faz sentido a gente ficar fazendo dívida. Compre à vista. Nada a não ser o... Oi? A ninguém deveis nada a não ser o... Criador. Amor. Olha, a não ser o amor, perfeito. É a única dívida que nós temos. Eu sempre digo, sabe o quê, Cíntia? Sabe qual é a dívida que eu tenho? A da liberdade. Eu sou uma mulher livre. Mas às vezes eu fico em dívida com a minha própria liberdade para que o meu irmão não caia em tentação. Para eu não ser tropeço. Aí eu seguro a minha liberdade em alguns pontos. Às vezes eu quero falar algo e eu não falo. Por quê? Porque eu sei que talvez alguém não vai entender e a minha liberdade pode ser causa de tropeço daquela pessoa.
Então, nesse ponto, aí eu coloco uma dívida da minha liberdade, né? E, então, ele fala assim, ó, não se sujeite à escravidão das dívidas. Provérbios 22, versículo 7 e 1 Coríntios 7, versículo 23. Ele diz assim no Provérbios: o rico domina sobre os pobres, e o toma emprestado é servo do que empresta. Então, você não pode se tornar servo da dívida. Se você ficar pegando emprestado, você vai se tornar escravo. Você vai ser escravo daquela pessoa que você pegou emprestado. Principalmente dependendo da pessoa. Se você não conhece o caráter, o coração daquela pessoa, você vai sofrer humilhação, vai sofrer uma série de consequências, vai se arrepender. Então, não fica devendo ao seu irmão. E quando você tiver de fazer algo para alguém, faça. Sabe o que eu acho lindo na família da minha mãe? A família da minha mãe, eles são todos baianos, né? Moro em Rondônia, eu nasci em Rondônia, mas eles são baianos. E eu sou apaixonada pela família da minha mãe, porque eles são muito engraçados. Tipo assim, se eu chegar no meu tio e falar assim, tio, eu preciso de R$ 1.000, o senhor me empresta? Ele não me empresta. Ele fala, não vou te emprestar. Você vai lá saber se você me... Eles falam mesmo assim, vai lá saber se você me paga. Eu vou te dar, toma. Eu acho isso incrível, gente. Para que eu vou emprestar se eu posso dar? E depois eu empresto, eu emprestar R$ 1.000 para a Cintia, depois a Cintia não vai me pagar na minha data que eu estipulei, eu vou ficar chateada, eu vou ficar com preconceito, eu vou ficar com mimimi. Então, dá. Olha, Se você pode dar, fala, olha, Cintia, tá aqui. Não me deve nada. eu Entende? não sabia de todas essas coisas, né? E eu sempre tinha esse princípio comigo, que eu aprendi aí na minha caminhada. Se eu puder doar, né? Se eu puder dar, eu dou. Por quê? Porque esse lance de emprestar, eu estou emprestando para você. O que vai acontecer no meu coração? Eu vou ficar com o meu coração preso nisso. E aí, toda vez que eu te ver, eu vou ficar te cobrando, vou ficar te cobrando, vou ficar te cobrando. Então, assim, se eu vou precisar do dinheiro, né? Nesse caso, eu não vou emprestar e eu não vou doar, né? Porque é um dinheiro que eu estou separando aqui, meu dinheiro, por exemplo, o aluguel, enfim. Então, porque se eu emprestar esse dinheiro que eu preciso e essa pessoa não der, eu estou trazendo um problema para mim, né? Então, assim, Exatamente. quando você puder, eu não posso te emprestar este tanto, mas eu posso te dar este daqui, aí Perfeito. é melhor dar do que emprestar, né? Eu sempre prefiro... Sabe que é interessante você falar isso? Porque tem um versículo lá em Salmo que diz assim, ó, não deixa a oportunidade de fazer o bem passar. Não deixa. Se você tem a oportunidade, você não tem os R$ 1.000 para me dar, para me emprestar, para me dar. Então você fala, Raquel, eu tenho R$ 100, eu te dou. O resto dos 900 você dá um jeito. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque você não perdeu a oportunidade de fazer o bem na vida da Raquel, mas também eu não me tornei escrava sua por você me emprestar. E depois isso causar, fazer com que você libere energias ruins ao meu favor. Porque às vezes você empresta sem querer, você vai ficar liberando uma energia ruim. E essa energia ruim vai retornar para você, gente. Infelizmente é assim, tudo que você planta, você recebe. Se você liberou energia ruim, com raiva da Raquel, porque não te pagou, você vai atrair escassez para sua vida e mais gente que vai te dever. Entende? É assim que funciona. E a gente precisa, né, chegar neste lugar de tomar consciência disso. 1 Coríntios 7 diz assim, ó, fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos, não vos façais, não se torne servos de homem. Então, quando você pega dinheiro emprestado, alguma coisa emprestada, você se coloca no lugar de servo da outra pessoa. Você se escraviza. Então, não faça isso. Não faça. Organize sua vida, organize suas contas, fecha ali para você organizar, pagar o que você deve, não ficar devendo mais ninguém. Foi o que eu comentei da menina lá, né? Que pediu para comprar uma caixinha, né? Então, eu aproveitei, né? A gente não fez só a doação, mas eu falei para ela, você não sabe nem o custo da caixa. O que faz isso? Toda semana você tá aqui pedindo uma nova e não importa o quanto custa. Falei, a partir de agora, a mulher te falou uma coisa que te magoou porque ela tá te julgando aí por causa dos seus piercing, vai lá, né? Você tá com a caixa aqui, mas já muda o seu comportamento. Quando você me vender, já guarda o valor para que você... Eu falei assim, eu não quero vir aqui a semana que vem e você aqui de novo pedindo. Ou ela mudou de lugar ou ela aprendeu. Nunca mais voltou lá na loja para pedir, né? Eu acho que eu vou lá com medo daquela mulher me encontrar de novo, ela vai me dar um carreirão de lá, né? Mas... Perfeito. O próximo, talvez algumas pessoas, eu, por exemplo, não sabia, né? Há muito tempo, mas é um princípio bíblico, gente. É incrível, mas é. E sabe qual que é? O quarto princípio? Tenha um orçamento. Isso está na
escritura. Você tem que ter um orçamento, você precisa ser organizado. O Criador é organizado. A gente fez um estudo ali no Imerso no ano passado, que eu trouxe para as meninas, como o pai, ele é organizado, ele é administrador, ele tem agenda. E ele cumpre a agenda com nós, ele cumpre. As festas que a gente celebra é uma agenda dele para nós. É um tempo determinado. E às vezes a gente quer viver de qualquer jeito, sem agenda. Não funciona, não dá certo. Então a gente precisa tomar cuidado com esse lugar de orçamentar as coisas, fazer seu orçamento. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, ele fala assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, se você não tem um orçamento, como que você vai lá e eu vou fazer isso sem orçamento, sem saber, sem... A gente precisa orçar as coisas. E tem no livro dos justos, eu não estou me lembrando o nome agora da pessoa, porque é muitos personagens que eu leio, mas no livro dos justos, na Torá fala dele, mas fala só um resumo, né? Mas no livro do Justo vai trazer detalhe de um homem que ele faz exatamente isso. O cara é muito inteligente, porque, gente, quando eu conheci o Pablo, eu até me lembrei desse personagem. Que ele chegou num lugar que ninguém dava nada por aquele lugar. E o cara prosperou ali. E ele fazia orçamento de tudo. Ele fazia orçamento de tudo. Eu ainda vou buscar essa história depois para você, Cíntia, que eu acho que vai agregar muito no seu conteúdo. Então, assim, é muito legal você trazer esse lugar de saber que tudo que é organizado, tudo que é administrado, sem liberar escassez, sem liberar o desespero, sem liberar o medo, porque o medo ele vai te aprisionar, ele é uma prisão. Então, se você fizer tudo organizado, não tem como você não prosperar. Porque você já prosperou aqui, agora falta na matéria. Nas suas energias você já é próspero. Você já é filho do rei do universo. Então, o universo pertence a quem? A você. Você é príncipe, você é princesa, rainha. Por que então que não está prosperando? Porque você ainda não aceitou. Você está rejeitando a herança. Ele te deu uma herança e você vai dizendo, não quero agora não, de amanhã eu pego. Amanhã eu pego. Então, aí a gente acaba não prosperando. O último, quinto, né, para a gente já encerrar, é gaste com sabedoria. Gaste com sabedoria. Isaías 55, versículo 2, parte A. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que você está desperdiçando? Ele está dizendo. Para que você está desperdiçando seus recursos que o Pai te deu? E sabe o que entra aqui hoje, na atualidade que eu vejo, Cíntia? O consumismo. Por isso, no ano passado, o Eterno me deu uma instrução enquanto eu dormia. Eu sempre recebo instrução enquanto durmo, né? Aí, quando eu acordei, eu não me lembrava da instrução. E eu fiquei muito triste. Eu até contei isso para os meninos. Eu fiquei muito triste porque eu não me lembrava. Só que a palavra estava na minha mente. A palavra do que eu fui instruída enquanto dormia estava na minha mente, que era minimalismo. E eu não sabia o que é isso, minimalismo, né? E o dia inteiro, era uma sexta-feira, eu faxinei a casa todinha durante o dia para receber o Shabat e aquela palavra, minimalismo. Quando foi após o Shabat, eu sentei e falei, olha, tem tanto tempo que eu não vejo uma televisão, me dá aí que eu vou ver o Netflix, vamos ver o que tem de bom aí. E entrei nos documentários e encontrei lá o minimalismo. Eu falei, caramba, eu falei, meu Deus, isso é incrível, é incrível. Eu falei, então vamos lá assistir. E eu entendi o que o Eterno estava falando comigo. Não importa o lugar que você estiver, seja o mínimo. Para que você quer esbanjar? Para que você quer? Seja o mínimo, um minimalismo. E aí eu sentei com as minhas filhas e falei assim, vamos tirar essas roupas, vamos pôr tudo para doação, só vai ficar 33 aqui. Elas ficaram loucas da vida, né? E eu falei, 33 peças. Pode ser 33 de inverno e 33 de verão, porque aqui é radical inverno e verão, né? Não tem como. Aí elas falam assim, ai, mãe, a gente vai ficar vestindo a mesma roupa, para ver se a roupa tá limpa e cheirosa. Então, ponto. Para que tem que trocar? Não faz sentido, gente. É essa geração atual que tem essa loucura do consumismo. E o pai me tratou ali. Os passos que eu comentei aqui, né? Da escassez. Como identificar. 3 passos para você identificar a escassez. Eu vou até fazer esse criativo, né? Falando sobre esse conteúdo. Vou aproveitar para colocar o do seu também. E aí eu vou colocar aqui depois do Instagram, né? Para a gente identificar se eu estou escasso, mas é isso que você falou. Por que tantas coisas? E uma das perguntas é o quê? O que você precisa para ser feliz? Né? Se a sua pergunta é, eu preciso de todas as bolsas, de tudo, quanto mais, melhor, e aí já está instalado, né? A escassez. Então, você não vai porque tá com esse pensamento. Exatamente. E aí, Cíntia, eu queria trazer aqui, para você que está na live e que gostou desse conteúdo, de entender que o mundo espiritual é real e que a sua prosperidade depende do seu entendimento do mundo espiritual, dá um coraçãozinho aí de gostei para nós,
para a gente confirmar isso. E eu vou aproveitar e falar com vocês que eu estou criando, né? Estou tendo aí a ajuda da Nilvana, das manas ali que tá me dando a força, para criar uma mentoria que traz justamente isso. Você que é expert, tem um produto e fala assim, eu queria tanto lançar, mas eu não sei por onde começar a estruturar meu produto, porque eu queria colocar o reino e não sei como agregar o reino no meu produto. Então, eu estou trazendo uma mentoria de 4 semanas, 4 encontros, né? Onde eu vou te trazer isso aqui que eu trouxe nessa live, né? Peguei ali o conteúdo da Cíntia, que é finanças, e coloquei o reino. A gente vai trazer essa pegada espiritual, essa verdade espiritual que existe, para que você possa colocar dentro do seu conteúdo e levar o reino através daquilo que o Eterno te deu, que é a sua habilidade. A habilidade da Cíntia é finanças. Mas por que o pai deu essa habilidade para a Cíntia? Para ela divulgar o reino. E Pois é. todas as habilidades têm um reino. Não tem como separar, né, Cíntia? Aqui é que tá, né, a chave mestra da live, né? Qual que é a atuação, por exemplo, da Raquel? Como é que foi na minha vida? Eu tive esse chamado, né? Entendi, foi bem que eu falei no começo. Eu tô mexendo com finanças, não é porque eu sou formada em educação financeira, faculdade de finanças, nada disso, sou da área de TI. Só que, né, a forma como que eu entendi do pai de me organizar, né, de fazer, trabalhar essa escassez, esse dízimo, essa doação, essas coisas, me faz próspera, né? Eu entendi, falei, gente, eu vou ajudar as pessoas aqui que não conseguem essa transformação. Então, quando a gente junta, né, aqui com a mentoria da Raquel, por exemplo, é justamente para fazer isso. Eu tenho minha mentoria de finanças, mas eu preciso trazer no meu propósito, né? Qual que é o meu propósito de vida? É cumprir o reino, né? É fazer Manifestar a multiforme sabedoria do Eterno. Está lá em Efésios, né, Cíntia? isso. E aí, como é que eu vou fazer isso para finanças? A finanças ou a agenda do tempo também, né? Que é a mentoria que eu tenho da gestão da agenda, é justamente isso. O meu propósito não se cumpre simplesmente em pegar compromissos e colocar na agenda. Ou, por exemplo, pegar moedas e colocar na planilha do Excel. Né? Por que que as pessoas que vão seguir minha mentoria sobre finanças, por que elas vão fazer sobre isso? Ela vai ter dinheiro, ela vai ficar rica. Para quê? Para não transbordar, para não dividir no outro. Então, assim, o nosso propósito, né? Acho que aqui a gente está com algumas 18 aqui, 20 pessoas. O nosso propósito de vida, ele tem que estar linkado para mim, né? Que meu propósito vem de Deus. Eu entendi, tá claro para mim. Pode ser que tenha várias pessoas que ainda não entenderam o propósito, né? Aí, então, a gente vai buscar o propósito. Não existe propósito de vida sem estar linkado com o que Deus fez por nós, né? Se alguém achar um propósito diferente disso, eu entendo que está errado, porque nós fomos criados por Deus para um propósito. E é esse propósito dado por Deus. Então, a mentoria da Raquel vem para ajudar o quê? Você no seu propósito? Da mesma forma que me ajudou, né? Se está faltando, Raquel, me ajuda aqui, ó. Eu preciso linkar o meu propósito com o reino, me ajuda? E aí a Raquel, com a expertise que Deus deu para ela, né, de toda essa jornada que é magnífica, de entender a Bíblia, né? E trazer a clareza pra gente, linkar com o seu produto ali, com o seu produto, com o seu que você vai fazer seu curso, sua mentoria, enfim, e trazer o ensino bíblico para isso, que é o que a gente fez aqui, que foi maravilhoso, foi sensacional, né? E aí faz um crescimento diferente, né, Cíntia? Sim, porque vai linkar com o nosso propósito, né? Eu não tô para falar de finanças pelo dinheiro em si. Aí, beleza, eu falo, a pessoa fica rica, e aí, não é para ser rica para se afundar nela mesma, né? É para ser rica para transbordar no reino, né? Exatamente isso, para transbordar, para continuar transbordando. E eu quero agradecer, Cíntia, a Ana Paula, né? Ana Paula Souza, porque ela me pediu uma mentoria uma vez e eu disse que eu não cobro, porque a mentoria espiritual eu não cobro. E aí, era um outro assunto, né? E ali a gente conversando e tal, ela falou assim, Raquel, você precisa fazer um lançamento. E eu falei, Ana Paula, eu estou estudando um lançamento, mas para lançar outras pessoas. Inclusive, eu tenho uma expert, né, para poder lançar. Só que ela disse, não, você não está entendendo, Raquel, tem muita gente com essa dor e a gente não tem quem nos socorrer. Tem muita gente que está com o infoproduto ou com a ideia e não sabe como fazer para colocar o reino dentro. E você podia trazer essa ajuda para a gente. Foi por isso que plantou ali, eu falei para ela que ia ter meus conselheiros, né, ia conversar com os conselheiros, e aí todos eles disseram que sim, que eu devia fazer esse lançamento, então por isso eu tô nesse desafio, né, é a primeira vez, a gente, né, tem toda aquela questão da inexperiência, porque a gente está começando algo novo, então assim,
Só de eu saber que eu vou poder ajudar a Cíntia, por exemplo, a levar o reino e expandir para todos os mentorados dela, já é uma alegria muito grande para mim. E detalhe, né? Um detalhe espiritual que arrepia, porque eu estava aqui montando, né? E falava assim, eu preciso colocar aqui a parte espiritual, porque não faz sentido eu montar essa mentoria sem olhar para isso. E aí eu falava assim, eu preciso falar com a Raquel sobre isso, né? E enquanto eu estava aqui na minha casa pensando que eu preciso chamar a Raquel para me ajudar nesse tópico, a Raquel estava sentindo o desejo lá no coração dela de já fazer isso. E aí simplesmente Deus só fez isso aqui, ó. Linkou, né? Porque Mandei uma mensagem. Olha que incrível. A lei da atração. Você pensou e o pai agiu. É só você desejar no seu coração. Aquilo que você desejar no seu coração. Você que é sincero com o pai. Você que faz as coisas com o pai. Aquilo que você deseja, ele te dá. Não tem como, gente, ser diferente. Ah, Raquel, mas eu desejo tanta coisa e não recebo. Então você não está alinhado. Está precisando alinhar alguma coisa aí que está fora da ordem. Alguma energia aí que está influenciando. Energias externas. Pensamentos externos. Está influenciando. Porque aquilo que você desejar no seu coração, o pai te dá. Não tem como ser diferente disso. Raquel, deixa Quero agradecer a Cíntia. Sim. Um testemunho, né? Às vezes na minha vida tem uns testemunhos doidos, assim, que as coisas acontecem e eu não sei nem de onde que foi. Que foi, por exemplo, o caso lá da Uma Vida com Propósitos, né? Que o PDF apareceu ali na ponta do meu mouse e quem quiser depois me procura lá no meu Instagram, eu mostro lá o testemunho, eu mostrei nas telas como é que foi. Esses dias eu tava na cozinha e tava orando, né? E pensando assim, né? Aonde foi que... É mais ou menos isso. Onde foi que eu conquistei ou fiz alguma coisa para Deus por causa da cura que eu recebi lá quando eu era mais nova, né? Tava ali ó, meditando e eu tava ouvindo a Bíblia, acho que era um vídeo que falava de versículos, né? Tipo assim, não durma sem assistir esses versículos e tal. Aí falou um versículo assim, mais ou menos isso, que eu não lembro como é que ele estava falando, mas falava assim, você faz algo, como se fosse aquele, buscar a Deus em primeiro lugar, você faz algo para Deus, né, de coração limpo, e Deus, ele considera isso, ele olha isso. Aí eu parei de lavar a louça, eu estava lavando a louça, minha mão molhada, peguei, preciso entender isso aqui, porque veio uma clareza, um episódio na minha adolescência, onde eu tinha um ministério com pessoas de rua, né? E aí eu vi ali o meu coração. E eu fazia assim, sem intenção, né? E aí eu tava lavando a louça e eu vi aquela situação. Aí eu falava assim, entendi. Da forma que Deus me olhava. Eu vi o mendigo na rua. Eu fui para casa. Eu fiz uma sopa com arroz ali, uma sopa deliciosa que eu mesma comi, né? Eu comi com ele. Gente, pensa uma adolescente de 16 anos com esse coração fazendo isso. Eu não lembrava mais disso, né? Aí eu fui, peguei da minha mãe um pote que ela tem de sopa, levei de novo lá pra rua para entregar para eles. Depois um lá tava passando mal, eu entrei na ambulância, fui pro hospital junto com o cara, fiquei arrastando aquela maca dele, ele bêbado, né? Com crise lá, e fiquei arrastando para baixo para cima. Aí, esse versículo, eu falei assim, que versículo que é esse? Eu preciso ver. Eu voltei no vídeo quase inteiro. Eu não achei o versículo que era. Mas o que aconteceu? Eu tava ali assistindo o vídeo, Deus me deu essa visão, né? E aí confortou. Mais ou menos assim, às vezes a gente faz as coisas sem intenção, faz para Deus, e agora no meu futuro eu falava assim, nossa, mas eu não merecia, não merecia tal, né? E aí eu vi esse episódio, aí eu pude olhar para mim. Cíntia? Travou. Ah, perfeito. E eu vi, sabe assim, o meu coração daquele jeito. Gente, eu nem fazia, né, para esperar nada, eu fazia com o meu melhor. Travou, Cíntia. Tem uma palavra que está lá em Eclesiastes, Cíntia. Lá em Eclesiastes está escrito assim, ó, lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias achareis. E é isso que aconteceu com você. Você só lançou seu pão sobre as águas e agora você encontra. É assim que o Pai faz. Eu não sei porquê, mas você está sem som. Deve ser uma ligação ainda. Olha, nós vamos já encerrar. A Cíntia caiu. Nós vamos já encerrar, gente, porque já deu aqui 1h31 minutos. Antes do nosso encerramento, eu quero convidar
convidar você para a gente fazer uma mentalização hoje, né? Da gente sair dessa escassez, da gente entrar no nosso espírito e mentalizar que é real, a prosperidade do Eterno é real, a riqueza do Eterno é real. Ele já disponibilizou para nós. Já estão nas regiões celestiais disponível. É só você ir lá e acessar e pegar, porque ele já abriu a porta. Então, para encerrar a live, nós vamos fazer essa mentalização. E eu quero agradecer a presença da Cíntia por ela se doar, por ela trazer, né, essa entrega aí sobre as finanças, sobre a agenda. E recomendo que vocês procurem ela, né, e faça essa mentoria, porque vai agregar valor na sua vida. Lembrando que antes do material, você tem que realizar ela aqui, né, ela se tornar real no mundo espiritual. Não adianta você se esforçar sozinho, com seu braço, não vai dar certo. Já vamos falar a verdade, né, Cíntia? Não vai dar certo. Você vai fazer todas as mentorias e ainda vai falar mal da Cíntia. Não vai falar, olha, a Cíntia falou, mas não funciona, não. Não vai lá, não. Não, não é que não funciona. É porque você não colocou aqui. Você não realizou no seu pensamento. Não existe como. Tem gente que compra os cursos do Pablo e fala, não funciona, mas para o Pablo funcionou. Por quê? Porque começa na mente, começa no mundo espiritual. Não é pela força do seu braço. Não é você pegar 52 livros toda semana e ler, vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Você só vai ter obesidade cerebral, né? Não vai acontecer, porque no seu espírito você ainda não a creu. No seu espírito você ainda não aceitou. Então a gente precisa, por isso que tem a questão do boot, que eu acho bem engraçado aquilo, que é você trazer para sua alma todos os dias, todas as manhãs, logo quando você acorda, que aquilo é real e a sua alma tem que entender isso, e ela vai entender. Porque você está tirando tudo aquilo que colocaram na sua alma devido às circunstâncias da sua vida e colocando algo novo. E todo dia você fazendo esse boot, a sua alma começa a se alinhar. A sua alma começa a se alinhar. Então, não adianta, gente, você ler 52 livros, você fazer curso disso, curso daquilo, e não fazer os boot todos os dias. Não adianta. Vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não chega lá, né? Infelizmente. Ô, Raquel, o que tem acontecido, né? Muitas pessoas me perguntam sobre a mentoria, e a primeira coisa que a pessoa pergunta e olha que vai fazer a mentoria de finanças, né? Pergunta assim, quanto que é? Sem saber o valor do que essa transformação vai trazer na vida da pessoa, né? Sim. E Deus tem me colocado um desafio para fazer nisso, né? Que Sim. eu não vou cobrar o meu valor, né? Deus tem me colocado isso e eu vou colocar isso em prática. Porque a pessoa, quando ela quiser fazer a mentoria comigo, vai ser o valor que Deus colocar no coração dela. E aí, se Deus não colocar o valor no coração dela, se ela não tiver nessa alinhamento com Deus, por exemplo, eu não vou dar nada. O retorno da mentoria é só a forma que ela entrou é a forma que ela vai sair. Não vai ter crescimento nesse lugar. Muito legal, muito bom isso. Perfeito, Cíntia. Porque a sua entrega você está fazendo, né? Aquilo que o Eterno colocou no seu coração para você fazer, que é entregar. Você não está deixando se tornar uma represa, você está deixando fluir. E isso é maravilhoso, né? E eu espero, assim, profundamente que todos os seus mentorados, eles possam chegar nesse lugar de consciência e chegar nesse lugar de que, gente, o Pai já deu, então já é. Por que não crer? Por que não? Se já é meu, né? Bora acessar, já é nosso. O Pai nos deu, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco na live, que nos acompanharam neste momento, falando aqui de finanças de uma forma diferente, de uma forma espiritual, mas que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender e principalmente aceitar, porque é real, né? Então vamos lá, fechando os olhos, respirando, para mentalizar e agradecer ao Pai, porque Ele nos deu essa oportunidade hoje de estar aqui juntos, né? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós tivemos aqui nessa tarde, trazendo um pouquinho do Teu reino, trazendo um pouquinho, Pai, da Tua verdade para os nossos corações. Obrigado, Paizinho, pela instrução, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Pai, nos ensina a doutrinar nossa alma com a Tua verdade. Nos ensina, Pai, a colocar, Pai querido, os princípios do reino dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Porque o Senhor falou, então já é. Não sou eu que vou mudar. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada, Paizinho, porque hoje corações foram curados. Obrigado porque hoje nós fomos transformados, pois entendemos que o Senhor determinou para nós bênçãos, todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais.
nós acessamos e nós, Pai, vivemos na nossa realidade hoje essa manifestação do teu poder e da tua glória. Em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Gratidão, Cíntia, pela sua disposição, por você aceitar o meu convite. Gratidão a Aline, a todos que estão aí, por participar aqui conosco. Lembrando que essa live não vai ficar por muito tempo, né, gravada. Estou pensando aqui em deixar até sexta-feira, né? Até sexta-feira. E aí a gente tira, né, Cíntia? Tô precisando também fazer uma limpa aí nesse Instagram e tirar algumas coisas. Mas pouco a pouco a gente chega lá, tá bom? Amanhã, às 17 horas no Brasil, nós vamos falar de física quântica, né? Esse negócio de lei da atração, de 7 leis do universo. Será que isso é de Deus? Será que isso é do diabo? Será que isso é do demônio, do capiroto? O que é isso? Então nós precisamos entender as coisas que é sagrada, porque tudo, nós lemos aqui hoje, nós lemos aqui o quê? Tudo é do Pai, os céus e a terra e tudo que existe. Então nós não podemos demonizar, nós precisamos entender para separar o que foi consagrado para as trevas e o que é consagrado para a luz. E amanhã eu conto com vocês aqui, juntamente com a nossa amiga Érica, para falarmos disso, tá bom? Gratidão, pessoal. Vejo vocês amanhã. Tenham aí todos um bom domingo, um bom resto de sábado, Cíntia, para você, e uma boa semana. Obrigada. Tchau, gente. E aí? Adeus. Tchau, tchau.